Olá, boa noite. Então, a gente está aqui hoje mais uma vez na nossa palestra de quarta-feira, trazendo aí as temáticas dos mundos ocultos, relacionados sempre aí com a espiritualidade, trazendo um pouquinho da minha experiência dentro do terreiro, nas minhas jornadas de estudo, e hoje com esse tema aí bem procurado, né, nos terreiros, que é obsessores, né? O que significa, né, esse negócio de obsessores, né? Para a gente entender, né, como que essas coisas acontecem, uma energia obsessiva, o que a gente entende por isso? Então, no campo da espiritualidade, é uma energia que pega outra, que se alimenta de outra, capta o ectoplasma de outra, por alguma razão. Uma energia obsessiva é aquela que te suga, é aquela literalmente que te suga, né? Está ocupando um pouco do teu lugar no mundo. E por que que isso acontece? A primeira coisa que a gente vai fazer é entender as categorias de energias obsessivas que existem. Quem são esses espíritos obsessores? Como que funciona isso? Então, vamos tentar organizar aí por clãs. Então, tem aí umas famílias, né? De espíritos obsessivos. Então, a primeira delas, né, são aqueles espíritos que são obsessivos pelo lugar, tá? Então, aquele espírito, né, viveu em tal lugar e ali ele não quer sair. Esse é uma energia super comum, né, da filme que não é mole, né, que são os outros, para quem nunca assistiu, né, é um filme muito real, assim, né, nesse mundo espiritual, que é isso, esses espíritos, eles não aceitam sair dali daquele lugar e aquele lugar ser ocupado por outras pessoas. Então, esses espíritos, eles não querem te fazer mal, eles só querem que você saia dali. E isso é muito normal. E isso, às vezes, não precisa você ir morar numa casa dessa. Às vezes, só de você estar num lugar, de passar num lugar que aquele espírito não se identifique, se sinta ameaçado por você, ele vai ter uma energia voltada, né, a te repelir daquele lugar. Então, você fica com mal-estar, você pode, né? Então, a ideia dele não é te fazer mal, é te afastar. Daí você tem vontade de sair, você não se sente bem, você se sente carregado. Eu vi muitos memes aí essa semana falando que não existe médium esponja, né? Existe pessoa desequilibrada. Exatamente isso, né? Todo mundo tem os campos abertos, do mesmo jeito que a gente respira e tem os nossos orifícios, né? No nosso campo astral também é assim. Então, por isso que eu falei que a gente vai falar depois das causas. Então, esse movimento desse espírito que está naquele local, ele pode sim estar, né, com essa energia obsessiva e ele tem efeitos sim sobre o que também. O que tem que fazer? Tem que ser encaminhado. Isso é fácil de ser feito? Não. Né? Vai depender de várias situações, para isso que temos terreiro. Com energia obsessiva, a gente não brinca e não se mete. Um obsessivo e um obsessor, ou obsediado, é uma relação que tem um porquê. Quem se meter não sabe o que está fazendo, né? Então, a gente sempre tem que entender que essa relação, ela tem uma ligação. Ninguém é obsediado a troco do nada, né? E é isso que tem que ser observado. Por isso que tem aí as igrejas, os lugares, né, apropriados para conseguir entender qual foi o fiozinho que conectou. A segunda esfera aí do obsessor, gente, são energias compatíveis, tá? Afinidade, tá? Como assim afinidade? Isso vai envolver várias coisas. Vai entrar o campo das emoções, tá? Que é essa raiva, que vai atrair esses espíritos raivosos, né? É aquele momento, quando você está com raiva, quando você está numa ação de ódio, você está liberando, né, aquele ectoplasma raivoso e isso alimenta esses espíritos que são raivosos, né? Que são aqueles bem tipo bichinhos assim mesmo, porque quando esses espíritos se alimentam de sentimentos, eles vão virando meio que encantados das emoções. Então, eles são às vezes quem enxerga meio animalizado, tal, por conta disso, né? Uma outra linha são essas almas chorosas, né? Então, às vezes a gente está num estado mais triste, mais depressivo, aquela coisa de choro, e essas almas penadas, essas almas perdidas por osmose, né? Acaba ficando ali, que aí também entram nossas energias obsessivas suicidas, né? Que dá aquela vontade e tal, entra nessa esfera de tristeza. Então, né? Até que ponto é a sua tristeza e até que ponto já tem aquele mar de alma em volta de você ali te pegando, né? Outra coisa, gente, é a energia sexual.
né? Super importante também, porque você está com o teu chakra sexual extremamente aberto, e isso libera, na hora que você está no teu ato sexual, seja de qualquer modalidade, sozinho, né? A partir do momento que você está excitado ou excitada, você está com esse chakra aberto, você está eliminando, né, esses fluidos, então também é possível essa obsessão. Tá, mas como que isso vai chegar ali, né? Quando essa sexualidade está deturpada, né? Quando isso não está saudável, quando você está indo além dos seus limites. Então, quando que existe uma energia obsessiva, da onde vem, né? É só nos lugares de prostituição? Claro que não, gente, sabe? Isso aí é uma coisa que pode estar por aí, uma energia super presa, né? Uma energia muito telúrica, é muito normal das pessoas se envolverem, porque está muito perto né, do fetiche, está muito perto da criação. Então, para tu cair numa pegadinha sexual, né, com essa coisa às vezes até de empoderamento, aí mistura com uma outra coisa que é a bebida. Também entra nesse quadro de espíritos aqui por afinidade. Então, o cara é dependente alcoólico, né? Ele morre ali, né? E continua sendo dependente, não consegue transpor esse vício, né? Então, ele vai fazer o quê? Vai grudar em quem? Manguaça, né? Porque a hora que aquela pessoa está bebendo, ela está exalando ectoplasma com álcool. Drogas, a mesma coisa, tá? Então, tudo isso, dependendo da esfera que você esteja, você está, sim, suscetível a baixas energias e a esses obsessores sugando a sua energiazinha, né? Por afinidade, tudo. Até cigarro normal, tá? Toda e qualquer coisa que seja negativa, né? Que traga esse ranço. Então, não é que ele vai usar o seu vício, né? Ele vai usar o seu ectoplasma. E como que eles te acham? Muitas vezes é pelo cheiro. E outro lugar ali que eu não falei no número 1, que é por lugar, a gente tem muito cuidado no cemitério, tá? Foi aquilo que eu falei. Às vezes as pessoas entram no cemitério querendo mexer, querendo fazer. Os espíritos ali estão muito frescos. Tem muitos que têm um apego imenso. A gente mexer em coisa no cemitério é super sério. Eu já vi encosto vindo do cemitério, assim, bonito, tá? Então, são lugares, sim, que tem uma densidade energética que tem que ter muita delicadeza para se mexer, né, para se movimentar. Terceiro reino, aí desses obsessores, né, seriam os escravos, tá? O que são obsessores escravos? São aqueles que servem a alguém ou alguma coisa. Aquele espírito está lá perdido, não sabe nem para ir, né? Antes de aparecer Deus, aparece a tentação. Então, começa aquela negociação, né? E esses espíritos escravos acabam fazendo serviços mágicos e vivendo dessa troca. Tem até gente que usa a palavra ebó ali, que é uma coisa sagrada, mas está aprisionando espíritos para que eles sirvam, né, de mecanismos. Então, existem muitos espíritos obsessores, isso eu já vi muito em terreiro, que eles são espíritos aprisionados, tá? São espíritos aprisionados, por exemplo, para trabalhar com amarração, para trabalhar com coisa que essa galera faz, feitiço de baixa vibração, tá? Esses espíritos acabam fazendo por não saber, né, como se manter, né, se nutrir, e são então escravos, né, dessas falanges que usam esses espíritos para estar se beneficiando, né? Então esse espírito velho, sim, ele é muito atrapalhado, é um espírito que não quer, na verdade, fazer algum mal, ele tem ali uma tarefa a ser feita, né? E ele começa a tentar movimentar, né, para fazer aquilo que ele precisa fazer. Então, são espíritos escravos, eles não querem estar fazendo isso, tá? Então, a terceira categoria aí desses espíritos seriam esses espíritos que são escravizados por forças do mal. E tem que tomar muito cuidado, isso que eu falo, né, por onde se anda, porque nem sempre é um trabalho de magia feito por espíritos que estejam, né, trabalhando em liberdade, né? Muitas vezes eles estão ali também como escravos, que é o que acontece aqui. A quarta categoria de espírito obsessivos, não vou acreditar, gente, mas é o amor, tá? É muito possível, né? Então morre lá o companheiro, né? A companheira fica, aquele espírito fica ali no auge daquela paixão. Claro que ele não quer nenhum mal daquela pessoa, mas ele não consegue desconectar por laços afetivos, seja com mãe, seja com filho, seja com... Gente, esse tipo de obsessão é muito sério. Nós obsediamos os nossos familiares, os nossos entes queridos, tá? Temos que deixar
ir, né? Então, esses espíritos obsessivos, né? Pode acontecer sim, então, de você, né, ter aí alguma situação e esse espírito ficar ali querendo te obsediar, é possível, já vi, né? As pessoas sentem, ficam ali, também precisa ser encaminhado aí, né? Às vezes, se você vai conseguir tua vida, vai fazer as coisas, esse espírito ele não tem o mesmo tempo, né? Então, ele pode se tornar um espírito mais raivoso, mais dependente, conforme você vai se desconectando dele. Não é uma coisa que dura muito tempo, mas é uma coisa que não é legal. Então, isso também existe. Acho bem legal trazer, porque são energias que você veja, né? É amor, né? E não deixa de ser uma energia obsessiva que pode fazer mal. E esse reverso você também pode fazer daqui para lá. Com quem fica chorando e cultuando. Por exemplo, o que é isso que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo não, né? Que a Globo ali está fazendo e a mídia está fazendo, de pegar e reproduzir uma fala de uma pessoa que morreu, né? Como se ela estivesse falando nesse momento com uma voz artificial de outra pessoa, respondendo pelo que ela estava sentindo naquele momento. Então, assim, nós estamos obsediando um espírito. Ele é um espírito, mas ele carrega uma memória, ele carrega uma mensagem, né? Que direito temos nós de reproduzir um ser que já se foi atuando no presente, né? Ciberneticamente. Isso não estamos falando que nós estamos nem numa psicologia, nem um médium ele não tem direito, tá? Ele não tem direito nem a um médium, né? Então, a gente está aprendendo um espírito a viver numa memória de uma única vida. É muito sério isso nos dois viés, né? O amor, ele tem que ter um desapego também, né? Então, essa dependência física mesmo desse amor pode causar obsessão até de vivo para vivo. Quem que nunca teve alguém que fica na cabeça? Quem que nunca teve alguém que penetra? E outra, esse obsessor você mesmo pode ter puxado. Muitas vezes esse obsessor, né, do amor, esse espírito pode estar até vivo e você mesmo trouxe aquilo tão para dentro do teu inconsciente que você criou, né, essa energia obsessiva, que esse vai ser a última história que a gente vai falar. Mas aqui só pegando a linha do amor, né? O quanto é perigoso você se entregar para o amor dessa forma, né? A paixão já é perigosa, tá, gente? Então, existe sim energias obsessoras de relacionamentos que se romperam pela morte e pode sim um acabar obsediando o outro não aceitar essa morte, tá? A próxima categoria, gente, que a gente vai falar são os independentes. Esse é complicado. Esse é aquele que quer manipular o negócio e aquele que quer articular. Esse é aquele que aprendeu a malandragem do umbral. Se você for importante em algum lugar, é você que ele vai manipular. Então, ele age autônomo, tá? Existe sim esse obsessor. Se ele quer quebrar uma estrutura, né, ou por alguma coisa que ali que caiba a ele, na realidade dele, e você for o foco, né, dentro daquele arranjo, é tu que vai tomar e não tenha dúvida, tá? Então, esse é o que a gente chama aí, né, que eu tô dando aqui na minha linguagem, né, que é o independente, né, que é o obsessor autônomo. O cara se vira e ele tem a estrutura dele ali, ele geralmente age sozinho ou dentro de um esquema, né? Mas ele é independente. Ele aprendeu a se virar lá naquele negócio e ali ele se vira e são o tal dos compadres, né? Eles podem se plasmar vários espíritos, eles são super inteligentes, tá? Levam na manha todo mundo, são articulados, tá? É complicado. Eu sei, eu lido muito com esse tipo de espírito, porque eles querem quebrar estruturas como a nossa, por exemplo. Então, pega, né? Às vezes em pessoas, né? Pega muito no ego, pega muito na vaidade, pega muito nesses fatores. Ego, vaidade, ambição, entra muito nessas portas, tá? Então tem que tomar muito cuidado, são espíritos que pegam nessa fraqueza humana e estão aí, ó, não deixam de ser uns vampiros, né? É como se ele fosse um vampiro, assim. Eles meio que são meio isolados, eles agem sozinhos, eles arquitetam as suas coisas porque só querem se manter aí. Eles estão cagando pra gente, né? Eles têm toda uma estrutura ali, né? Então, eles são ali, vamos colocar ali, né? A milícia do negócio e agem cada um por si, né? Dentro de um sistema que funciona no umbral, tá? Então, essa é uma categoria, né? Que se você tá na reta ali, é uma linha difícil de se lidar também. Você tem que entender qual é o teu papel dentro daquilo ali. E uma última linha, gente, que eu vou trazer assim desses externos, é realmente o vingativo, né? O que é esse vingativo?
Sabe Deus o que você fez no verão passado, tá? Ou o que você fez até dentro dessa... É aquele espírito que tem raiva de você, tá? Ou por quê? O que que você andou fazendo? Se você andou cutucando uma macumba, se você foi em terreiro, se você foi, né? Então existe, sim, e isso é porta de muito feiticeiro, que eu vejo muito feiticeiro chegar aqui, mas eu fui ali, fiz uma ayahuasca e fiz uma limpeza energética e uma desobsessão. Não, não, mas cuidado quando você falar desobsessão, porque a partir do momento que você desobsediou alguém, se não esqueça que tem um espírito obsessor ali, você pôs aonde? Pense bem se você dá conta. Porque, como eu estou falando para vocês, cada linha dessas de obsessão você vai lidar de um jeito, como vocês estão vendo. Não é assim, desobsessão. Eu nunca entendi na minha vida o que é uma gira de desobsessão. Como assim? Como é aquilo que eu falei? Primeiro que é uma relação de homem e mulher. Vocês estão olhando por que lado? Só um lado. Né? O que está ligando isso? Tá? Então, tudo isso tem que ter muito cuidado. Tá, vão por aonde? Da onde vem para onde vai? Quem mandou? Você sabe que você está mexendo? Gente, um dia, se você... E outra, o tempo nosso aqui é uma vida inteira. Para eles, é isso aqui, ó. O espírito senta aqui, ó. O tempo de um café dele no astral, passou 20 anos da tua vida e ele falou, agora eu te pego. Tá? Então, há muito rezador que eu conheço, que eu falo, gente, você está fazendo cagada, cuidado, né? Não, tá tudo lindo. Tá bom. Aí passa lá, ó, maior tempão lá, quando ninguém tá lá em cima, aí vem como? Tá? Então, assim, espíritos obsessores, quando eles têm esse propósito de se vingar de você, meu querido, você tem um problema. E não é um problema energético, entendeu? Ele vai querer arrebentar a tua egrégora espiritual, porque geralmente esses espíritos tem uma razão para isso. Você não pense que você não fez nada para merecer aquilo. Não existe. Por isso que eu chamei de vingativo. Vocês concordam que ninguém quer se vingar de alguém que não fez nada? Tá? Então, assim, aonde você foi se meter? Muito sério isso, tá? As energias obsessivas, elas são muito ativas. A gente encontra situações extremamente sérias, extremamente presenciais, né? Mas Maínice, a que ponto isso pode nos adentrar? Vários, porque a gente não é único, nós somos interligados com uma teia. Conforme essa energia vai subindo, vai descendo, conforme as esferas que você vai andando, conforme que vai acontecendo, você vai atribuindo, você vai, né, vai juntando teu lixo, você vai juntando teu resíduo, é igual a tua casa, gente, tá? Vamos pegar lá a tua casa, né? Você chegou na casa agora, né? Aí você já tem um jeito de chegar nessa casa. Primeira coisa, tá? Você limpou essa casa? Você pintou essa casa e zerou ela? Ou você já catracou na metade e já, né? Aí tá, você tem teus móveis. Esses móveis eram teu, eram de quem? O que que tinha ali? O que que era? Que energia carrega? Daí você já botou ali. Aí você, né? Tá, todo dia você limpa a casa, todo dia você limpa a casa. Mas você arrasta a geladeira? Você arrasta o fogão? Né? Aquela água você seca bem, aquele rancinho do pano, né? Então, energeticamente é assim. Aonde que você está deixando algum resíduo, aonde você está, né? E aonde você está se metendo. Por isso que eu falo que o campo da espiritualidade é muito sério, né? Quando você quer agir nele, nesse campo do espiritismo, que ele não pode ser desconsiderado para quem trabalha com magia de forma nenhuma. É necessário você entender o universo do espiritismo para que você consiga também entender todo esse universo que existe nesse mundo paralelo que é logo, né, muito próximo de nós, tem uma ação direta, porque nós estamos no mesmo plano. Essa dimensão e a dimensão desses obsessores é a mesma, né? E as fontes de nutriente desses obsessores é apenas uma, ectoplasma. De quem? De qualquer um, energia afim, né? Cada um precisa de um tipo de energia para se nutrir dentro daquela esfera ali, tá? Então, gente, entenderam? A gente tem essas variedades, né, de espíritos que andam e é assim que a vida energética segue, como também a vida natural e como é tudo um, literalmente comendo outro, se transformando e lidando com a morte, lidando, né, com a passagem. Então, esse apego, né, esse movimento, né, esse reino do umbral, todo mundo passa por ele,
né? Ou fica, ou, né, existe esse plano secundário aqui, por isso que é possível um terreiro, por isso que é possível isso, a gente está agindo dentro desse ambiente, que ele é extremamente suscetível, delicado, ele tem várias e várias dimensões. Vamos ver o que a gente está vivendo agora. A gente está sob um comando que ele não é unitarista, ele não tem uma visão una para todos, né? Ele já está bifurcado. A partir do momento que já está bifurcado o bem e o mal, já existe uma energia de atrito. Já começa a abrir brecha. Além disso, nós temos uma pandemia. Nós temos um obsessor coletivo no ar, que seria um obsessor biológico, né? Que vai passando de um para o outro. Faz um campo, né? Além disso, nós temos uma pausa imensa, né? Em todos os polos de força, de cura, de tudo quanto é lugar, por conta da pandemia, né? Então, todos esses campos vão se sobrepondo, né? Quem é que tá? E até de nutrir, por exemplo, quem gosta de uma bira, cadê os botecos? Cadê as baladas? Energia de jogo, por exemplo, cadê os cassinos? Tudo parou. Aonde estão esses espíritos? Alguns se iluminaram, alguns já, o que aconteceu? Então, né, e muito ectoplasma de desencarne, a gente ainda por cima está vivendo um karma coletivo, tá? Que são milhares de pessoas no mundo inteiro morrendo pela mesma causa, tá? Então, gente, nós estamos vivendo um boom energético, essa egrégora, aonde não se consegue ser o que se fala, onde tem uma energia contra, onde tem uma energia provocativa lá em cima, já deixa essa luz fractada. Então, já começa quantas camadas. Então, a fase que a gente está vivendo é uma fase extremamente pesada, por isso que a gente tem tido tantos problemas com bebida, com depressão, com alcoolismo, com doenças que ninguém consegue diagnosticar, né, com doenças novas, as crianças, a preguiça das crianças, essa energia, né, parada. Então, é todo um movimento muito pesado que a gente está vivendo, né, que são dessas energias obsessivas. Então tá, mãe Alice, agora que a gente já entendeu tudo isso, como que eu faço para não cair nesse universo das energias obsessivas, né? Bom, gente, a primeira coisa é, não vamos achar que um espírito obsessor é uma coisa ruim. Por que eu digo isso? Tudo, a primeira coisa que a gente deve pensar antes de falar em obsessor, aqui a gente deve dar uma explicação, é que existe uma lei maior. Existe um plano maior e um plano de luz que sobrepõe o umbral em milhões%. Isso é o que está no magnetismo aqui. A partir do momento que é igual um ímã, se esse ímã está bem pertinho, né, do ferro, ele está ali. Ele não consegue se destacar. Agora, se ele passar um pouquinho, vocês concordam que acabou? Está liberado? Está livre? Né? É isso que acontece no umbral. Só que daqui para cima é muita luz. Ninguém consegue, tá? E outra, e ele também não consegue grudar, porque ele já perdeu a matéria. Então, quanto tempo ele consegue ficar naquele campo magnético na resistência, tá? Então, esses obsessores, eles não se sustentam por muito tempo, exceto aqueles que já têm egrégoras de poder alimentados de forma consciente por encarnados. Quem são esses? São os independentes, que compactuam junto com feiticeiros independentes, né? E os vingativos, que são kármicos. Esse daí, queridinho, cada um tem seu babado, a gente vai ter que dar um jeito de desenrolar. O que você tem que pensar? Se Deus é mais, se tudo é mais, primeira coisa é, só você elevar o teu pensamento, você se expor ao sol, você desfractar aquilo que está denso, né? Vamos lá que você pegou uma energia, né, pesada, você andava triste, você vai ali, você começa a fazer coisa feliz, pronto, se desmancha, né? Então, só de você fazer coisas que sejam contrárias ao que te atraiu daquilo ali, você já vai conseguir. Tá, mas e que nem aquilo que você falou, né? Que seja lá esses autônomos, esses estrategistas, eles são mais difíceis. Porém, existe a lei do livre-arbítrio e a lei do retorno. O que ele mexer no astral, ele tem que devolver. Tá? Eles podem ser extremamente inteligentes, mas eles não têm poder. Poder, eles não têm. Tá? Então, eles podem arquitetar, mas eles não têm poder. O poder deles não é real. Qual é a armadilha que eles têm? Como que eles pegam a gente? Medo, querer,
insegurança, vaidade, tá? Então, esses espíritos, eles são um pouco mais perigosos porque eles se identificam. Então, que mal que eles fazem pra gente? Nenhum! Eles são ótimos, eles são espelhos de que a gente não está sendo legal, porque obrigatoriamente ele vai ter que sair dali e dar espaço para uma luz. Não existe alguém prejudicar o outro sem ter isso pré-acordado. Por isso que eu falei que os Vingadores e os de outras encarnações não entram nessa conta. Né? Você que é um estrategista, por exemplo, pode ser atacado, né? Uma pessoa em destaque que está vindo liderar, você sempre vai ser alvo. Né? O que você vai ter que estar? Fundamentado na sua verdade e vivendo a sua verdade. Né? Se tiver uma falha, a menor que seja, conforme for a proporção do que seja o teu poder, aquilo vai virar a proporção do teu problema em algum momento. Não existe sujeira debaixo de tapete de bruxo. Tá? É para isso que existe a vassoura. Tá? Então, não tem, tá, gente? Não tem, em algum momento você vai acertar as tuas contas. E achou que acabou tudo bem? Não esqueça que a vida não acaba, né? Eu assino por cada um ponto riscado que eu risco no meu terreiro, para cada um espírito que passa por dentro desse terreiro, tá? Tá, Melice, como então que lida com essas energias obsessivas, né? A primeira delas é você entender que espírito se entende com espírito e gente se entende com gente. Tá? Então, nós encarnados não podemos dar atenção a energias obsessivas. A partir do momento que você fala, eu tenho uma energia obsessiva, você reforça. Eu tenho uma energia obsessiva, você reforça. É igual treinar cachorrinho para, né, para comer na hora do sininho, tá? É a mesma coisa que eu acredito em fadas, tá? Quanto mais você coloca que tem algo contra você, mais você diz que você merece estar suscetível que exista algo contra você, porque você acabou de permitir aquilo com a sua própria fala, né? Você decretou aquilo. Então, a pior parte para a energia obsessiva é você aceitar que ela existe, né? Então, tá, mas espera aí, como é que eu vou fazer então? Né? Se eu estou sentindo que tem alguma coisa que não está legal, quais são os indícios e como eu devo proceder, né? Então, indícios. Uma sequência de azares, né? Então, de repente, começa a acontecer alguma coisa completamente inusitada. Isso pode ser um comportamento sexual, como a gente falou, um comportamento com bebida, um comportamento, né? Começou a acontecer do nada, a troco do absolutamente nada, alguma coisa extremamente diferente, né? Você pode estar sofrendo uma influência, sim. Tá, a troco de nada, às vezes não é a troco de nada, tem uma entrada, mas aquilo ali pode estar acontecendo, é um indicativo. Você vai ter o teu sono alterado, você vai ter sudorese nas suas mãos, você vai ter gosto estranho na sua boca, tá? Porque o ectoplasma, ele se altera. Quando você tem uma energia obsessiva próxima a você, no seu paladar, nas suas secreções, no seu cheiro, você sente que não tá igual, tá? No teu ambiente e tal, porque quando tem essa energia que está próxima de você, você sente pelo aroma, pelo cheiro, né? Tem ali um feeling que mostra. Dormir, né? Você não consegue dormir, você não consegue, né? Você fica incomodado, né? Você fica incomodado. Sonhos, pesadelos. Então, tudo isso podem ser energias, né? De baixa frequência. Mas o pior de todos os obsessores é aquele que a gente cria, tá? É aquele que a gente cria com as nossas limitações. É o monstro que nós criamos dos nossos próprios desafios. E todo mundo tem um, tá? Ninguém vem para essa vida sem um grande desafio. Ele pode até vir fractado, né? Ao longo da vida, mas todo mundo vem aqui com um grande desafio, porque isso que é o legal, não é porque é obrigado, não levem o karma como uma coisa pesada. O Ori é uma coisa bacana, você está indo, não vamos pensar que você está chegando com uma mala enorme, não, você está indo para um campeonato de highline, é a tua possibilidade de andar mais metros, vocês estão entendendo a diferença, gente? Não, calma aí, você tem uma chance, tem várias outras pessoas e não é todo mundo que pode andar naquela linha naquele mesmo tempo, porque tem um tempo. Conforme vai indo, que a pessoa não vai conseguindo, vai sendo próximo. Então, você também não tem a vida inteira. Por isso que né, a gente fala do cavalo selado da vida, né? Você vai tendo aberturas de tempo que tua sorte vai virando. E isso vira tudo, tá? Outra coisa, toda magia ou todo obsessor, a fonte seca, tá? Então, é igual remédio quando você toma todo dia, igual Rivotril, né?
Você começa a viciar. Daqui a pouco não resolve mais, daqui a pouco começa a dar dano, daqui a pouco... Então, assim, esse obsessor, ele não consegue permanecer consciente, íntegro, vivendo do prana das outras pessoas. Então, isso também não é eterno, Deus dá jeito sozinho, e por mais que você não tenha religião nenhuma, aquilo se desintegra sozinho. Às vezes isso acontece, passa aquela fase ruim, passa aquilo ali, ninguém nem sabe, nem viu o que aconteceu, e aquele espírito já seguiu o caminho dele. Tá? Quando que o espírito fica vivo? Quando que a alma dele prevalece? Quando que ele se ilumina? Quando a memória desse espírito é bem vista na Terra, quando o que ele fez gerou bons frutos na Terra. Isso é um espírito em evolução, é um espírito positivo, é uma entidade, tá? Vamos lá, Pai Fernando morreu, né? Um grande homem, uma pessoa que só faz o bem, né? Ele vai elevando o grau dele, é um servo, né? E vai renovando e vai fazendo aquela coisa acontecer. Quanto mais pessoas leem os livros, mais fazem, mais acontecem, mais realizam, mais a egrégora espiritual dele sobe, né? Então, e é assim que vai indo, não necessariamente só no campo da espiritualidade, tá? Existem aí outras grandes portas, né, desses espíritos para que eles se tornem, né, grandes entidades, e às vezes nem precisa ser essas portas de tanta sabedoria. Existem muitos espíritos que se iluminam trabalhando nas baixas frequências. Aliás, os mais poderosos vão para os piores lugares lá, eles vêm vindo e vêm trazendo bem lá de baixo, tá? Esses são os espíritos mais poderosos, ninguém diz que são os mais iluminados, né? Nessa ação aqui na Terra, que são os nossos queridos Exus, né? Então, eles vêm, né, catracando, enfiando bem lá embaixo, lá, e se vai ficar bom, você vai ver, né? Então, a gente não luta contra o mal, gente. O mal, ele é uma escola, ele é parte do desenvolver humano, né? Os nossos obsessores, os espíritos todos, por isso que eu falo, nós não temos inimigos. Isso é verdade. Então, assim, as pessoas me perguntam, você faz desobsessão? Nunca na minha vida, então aqui as testemunhas, em 13 anos de mãe de santo, eu usei essa palavra, tá? Porque quem sou eu ainda para dizer que um espírito é bom ou ruim, para primeiro lugar? Segundo, quem sou eu para dizer que aquele espírito tem que ser aniquilado, exterminado, preso? Outra, quem sou eu para julgar aquela relação daquele espírito, daquela pessoa que está ali encarnada com ele, né? Tá, mãe Alice, mas e como que você faz? Primeiro, não sou eu que faço, são as entidades. Segundo, eu não aprisiono espíritos, a não ser que realmente ele seja muito do mal, e vocês não veem isso acontecer. Quem faz isso são as próprias entidades que trabalham com o terreiro, tá? Então, assim, como que funciona isso? Quando, às vezes, se materializa algum tipo de espírito virado dentro do terreiro, é porque ele vai se resgatar. Todo ser, gente, cada um tem a sua verdade, não existe ser do mal, o mal é parte da iluminação, tá? Eu não vou lá cutucar os outros e eu não me meto em coisas comigo, eu não faço desobsessão, muitas vezes eu deixo aquele obsessor do lado daquela pessoa, porque eu vejo que aquela pessoa não vai se curar mesmo, não é o momento, eu não me meto naquela relação. Então, assim, se o guia da pessoa está permitindo aquilo, se ela está permitindo aquilo, o que a gente faz aqui no terreiro, então? A gente expande os campos energéticos dessa pessoa, a gente trata resíduos lá de dentro, com a nossa magia das ervas, com a nossa magia da fumaça, a gente refina outras conexões, amplia as possibilidades dessa pessoa para que ela possa, por ela mesma, decidir que energia ela vai. E outra, e aquele obsessor que estava ali, se quiser, vai ser iluminado pela própria luz dessa pessoa que ele obsediava. Por que não, em vez de mandar um obsessor embora, ou encaminhar para a luz, ou encaminhar para que ele seja alquimizado e transmutado, né, nessa força. É muito difícil você conseguir realizar fisicamente, né, e não cair em nenhum momento nessas armadilhas a partir do momento que você joga com isso. Porque todo mundo tem seus desejos, seus quereres, suas raivas, suas questões. Então, eu abdiquei de muita coisa na minha vida para não ter buracos, e mesmo assim tenho inúmeros buracos. O que mais alimenta e mais refina a sua conexão com ele é dar valor, vai no terreiro, faz uma macumba, vai não sei o quê, reforça, vai no terreiro, fez, semana que vem, reforça, terceira semana, mas ainda não estou me sentindo bem, mas pode...
Tá, mas hã? Né? Então, o morto tem ação sobre a sua vida, já não basta ele te obsediar, ele ainda domina a sua vida inteira, ele é o astro da sua vida. A gente faz isso com vivos também. Ou seja, a pessoa vê, né? Então, estou eu aqui rejeitando você. Você me quer, você me quer, você me quer, né? Tem alguém aqui que fala, opa, ele não quer, eu quero. E você cria um obsessor que vai se aproveitar, né? Zerou aqui para essa pessoa e você... Ai, mas essa pessoa está me fazendo mal, essa pessoa... Eu estou sonhando com essa pessoa. Esse espírito está fazendo você sonhar com essa pessoa para ele poder te sugar. Nome disso? Ilusão. Que bela porta para obsessor, tá? E isso vai desde fé, gente, é isso que eu estou falando. Quantas pessoas religiosas que vocês conhecem, né, que não curaram feridas profundas. Então, a gente tem que entender que tudo tem uma explicação lá dentro da nossa alma, na nossa evolução, no nosso porquê, no nosso caminhar, e as coisas precisam acontecer. Agora, é justo, né? Encerrar, vocês acham que aquela egrégora toda de força que é feita naquele lugar, né? Anos e anos e anos, pessoas e pessoas e pessoas, vocês realmente acham que aquele pilar ali, ele é alguma coisa? Nada. Quem ostenta o poder é por medo. Só quer poder e ser mais do que os outros quem tem medo de ser menos. Tá? Ninguém quer poder se não for pelo medo de ser inferiorizado. Obsessões a gente não precisa ter medo, né? Um bom banho de ervas é uma capa que uma semana ali com um banho de espada de São Jorge não há o que grude ali. Tá? Uma sessão de 21 dias de São Miguel Arcanjo de vela, meu, explode 5 dimensões de força de luz, tá? Uma gira de chuva resolve qualquer coisa, tá? Uma gira de areia, então, meu Deus, dimensões e dimensões e dimensões. Um ato, uma explosão e toda a escuridão brilha e tudo aquilo que tinha forma se desfaz. Então, ele forma pensamentos muito frágeis. Tá? Cultuar os antepassados e as memórias do lugar significa esse espírito ir para o lugar dele, continuar a sequência dele, e você sim atribuir aí reverência, celebrar, orar pelo espírito dele, pelo bom caminho, pela sequência. Agora, você alimentar um guardião na sua casa que morou ali e achar que você está numa boa relação, você vai ter problemas seríssimos e esse espírito também. Então, procure um terreiro para te ajudar a resolver essa situação. Ou melhor, nem precisa, conversa com esse espírito, se ele é teu amigo, né? E diga para ele que está na hora de seguir o caminho dele, nem precisa de terreiro. A manifestação em objetos, batidas, movimentos, como lidar com isso? Sons, cheiros? Isso, gente, é quisila energética na sua casa, tá? As frequências estão desajustadas, né? Que se formam algumas massas de energia e o campo astral, umbral, ele coexiste. Então, não é que na sua casa tem ali, alguma coisa comigo. Às vezes, o teu ponto energético, até sendo um ponto de luz, um ponto, seja o que for, né? Entra numa encruza ali, numa história que começa a ter esse movimento. Então, quem está tendo TV desligando, pifando, né, tá no meio de treta energética. O que você precisa fazer? Limpar a tua casa, defumar, ter ervas frescas, diminuir o uso de som muito alto, de telefone o tempo inteiro, internet o tempo inteiro. O que você estiver fazendo, diminua, entendeu? Então, essa coisa de materializar é quando está dando choque de energia e a energia começa, né? Estoura copo, né? É muito normal estourar copo, tá? O vidro ele é um dos lugares que mais junta energia. Tá? Se tiver os resíduos da tua casa, eles vão ficar soltos, né? Então, eles vão se juntar e começam a mexer. Geralmente, os quadros têm vidro, né, em cima. Geralmente, são esses os quadros que tomam mais movimento. Vai limpar a casa, vai arrumar, vai também ver a tua energia, como é que tá. Às vezes, você chega muito agitado de casa, né, em casa, né? Tua casa tá lá quietinha, né? Então, assim, tem que entender. Às vezes, é até elétrico. A gente tem tido muita chuva, né? Como é que tá a tua fiação elétrica? Tudo isso faz parte, tá, gente? Energia espiritual também é luz. E sabe outra coisa legal? Pega os teus cabos das tuas coisas, limpa.
enrola os cabos direito, sabe? Desenrola os fios, tira nó de fio de energia, desentorta as tomadas, deixa as energias da tua casa fluírem, tá? É uma boa dica para parar de explodir coisa, tá?